É isso. O que é que você queria botar do Dudu? Não, põe aí o início Manda da fala bala. dele que vocês vão ver. Não, bem no comecinho. Logo que ele começa a bostejar, zoeira. A hora que ele começa a falar. Vamos ver. Pois não, qual é o artigo, deputado? Não. Isso foi antes da fala dele. Então eu não posso... Vai adiante. Tá perdidinho ali o velho. Parece o Jax Wagner, mas não é ele, né? É o Jorge Sola. Ah. Aqui. Democracia quando Volta. pegou o voto nulo. E democraticamente o debate onde só os requerentes vão falar aqui. Deputado Eduardo. Presidente, num ponto eu vou concordar com o ministro. De fato, o MBL desestabilizou essa democracia quando pregou o voto nulo permitindo a eleição de Lula na última eleição. Isso daí mostra uma grande diferença, que os argentinos souberam a lição à base de 140% de inflação e quase metade da população na pobreza, que foi o mal pior. É a esquerda. O mal pior são os comunistas, o mal pior é Lula da Silva, né? Espero que a gente consiga o mais rápido possível recobrar a meio maturidade. burro isso que ele falou também, comparando com a Argentina, porque o Milei, ele não tá indo pra uma reeleição onde ele permitiu com que o principal adversário dele saísse da prisão pra voltar a disputar a eleição. Né? Que cálculo a situação da eleitoral Argentina, absurdo que o Bolsonaro fez, né? a situação da Argentina seria comparada ao Brasil de 2018, onde a gente apostou no vigarista do seu pai e ele foi lá e fez o que fez e trouxe o Lula de volta aí pra fazer os maiores absurdos que a gente tá vendo hoje. Para fazermos uma oposição mais uníssona nessa casa. Mas isso dito, presidente, eu tenho que ressaltar aqui a postura do ministro para com Vossa Excelência. O ministro se irritou, chegou a exaltar-se um pouco. Vamos ver Eduardo Bananinha? Vamos. Tá divertido isso aí. É bom abrir no Excelência, Congresso, sempre divertido. por ter cortado a palavra dele para lhe chamar a atenção e retornar ao foco matéria dessa audiência pública de hoje. Eu relembro aqui que na legislatura passada, enquanto presidente era Jair Bolsonaro, a CCJ, propositalmente, deputado Messias, tinha na linha de frente parlamentares só mulheres do PT, do PCdoB, do PSOL e várias outras. Porque quando elas levantavam a voz, provocavam o início de um barraco, qualquer um que reagisse era taxado de machista. Então, eu espero que nós tenhamos a maturidade para deixar de lado essa tensão política e um jogo baixo de ficar acusando uns aos outros de racista, sexista, misógino, xenófobo, porque isso daí é estratégia da esquerda identitária para bloquear o debate. Hoje em dia no Brasil não tem mais debate. Se você é contra as cotas raciais, você é racista. Se você é contra o PL 122 ou qualquer pauta LGBT nas escolas, você é homofóbico e assim por diante. E eu também começo aqui falando de uma foto emblemática. Quando Lula foi eleito, Like na live, pessoal. ele subiu a rampa do Palácio do Planalto com pessoas que teoricamente representavam as minorias. Deficientes físicos, mulheres, negros, LGBTQI e assim por diante. Numa primeira oportunidade, ele já recebeu críticas do deficiente físico com o qual ele subiu a rampa do Palácio do Planalto Já em uma foi? fala capacista. Tem mais alguma coisa em que ele disse interessante que pra falar dele? Acho que Não. Fala dele? Não, pode pular. Ele fica lacrando aí. Põe a resposta do Silvio Almeida pra ele, só pra gente ver o mesmo método aí que o Silvio Almeida utilizou, que ele basicamente não liga pra nada do que foi perguntado. Não vou responder, a internet vai. Ele tenta dar uma deturpar minhas falas. lacrada, ele fala do Bolsonaro, vê aí. Bom, em primeiro lugar, eu quero um cumprimento do deputado. Eu quero dizer da minha enorme surpresa pelo fato do deputado estar preocupado com a questão racial no Brasil. Isso para mim é uma grande novidade. Porque ele tinha perguntado do Flávio Dino ter muito escurecido ao longo dos anos. Surpreso também. Só para dar um com o contexto fato para as de pessoas que não entenderam, é porque o Flávio Dino se declarou A primeira eleição de 2016 governador para 2014, em 2014 ele se declarou como branco. Isso. Depois ele se declarou como pardo e agora a Folha de São Paulo disse que ele é o 5º homem negro no STF. Você vê que ele passou num processo impressionante. É um processo processo trans, exatamente. processo Ele é um negro trans. Se assim ele se identifica. O deputado tenha falado sobre as pessoas com deficiência, né? Só queria lembrar ao deputado que o governo do presidente Lula lançou, 2 semanas atrás, o maior programa da história do Brasil em defesa das pessoas com deficiência, Viver Sem Limite. Esse programa é um programa que conta com a participação de mais de 17 ministérios, cujo orçamento... Não, grande feito. Conta com a participação de mais de 17 ministérios. Alguém da burocracia deu uma canetada e disse, ministérios, projeto. Não, e assim, grande feito. É muito bom isso, porque você pode lançar uma política pública e você falar o seguinte: olha, essa política pública tem um envolvimento de 40 ministérios. 40 ministérios, todos eles. Todos eles. E, Nossa, assim, se você é prefeito, todas as secretarias. Não, e quanto mais ministérios você tem, você pode colocar isso com maior efetividade da política pública, né? Então, olha, genial essa técnica, fiz a política pública aqui, eu coloquei aqui 308 ministérios. 2 autarquias e uma subsecretaria. Caramba. Pelo amor de Deus, pelo amor Uau. de Deus. Que vão, de fato, mudar a vida das pessoas com deficiência no Brasil. Em relação ao uso da legislação anterior, é o que foi dito aqui, né? Eu sou ministro de Estado
E, na verdade, algumas... Ele pomposo, né? Ele gostou do tema. Eu sou ministro de Estado, né? Você não sou ministro de Estado. Como ministro de Estado que sou. Muito bom, velho. Já é. Documentos legislativos, eles não servem de guia porque eles não são feitos por um governo apenas, são estruturas de Estado. E eu usei a portaria da antiga ministra para demonstrar que se houve falta de controle ou não na emissão de passagens, ela é o resultado direto de seguir regras que já foram estabelecidas antes mesmo desse ministério, né, e com esse ministro continuar a funcionar. Ian Garcês. Muito bom, muito bom. Olha, se houve tais erros aí, a culpa é da gestão anterior e das regras lá que a gente ainda tá seguindo. Tá na cara. A passagem da dama do tráfico foi paga pelo Ministério do Governo Lula, porque, na verdade, a culpa é do Bolsonaro. A culpa é do Bolsonaro, óbvio, faz óbvio. muito sentido isso daí. Assim, que explicação Já tava imbecil. demorando já pra chegar nessa daí, né? Bastante curioso o senhor também tratar do princípio da moralidade, que eu acho que é um dos princípios fundamentais da atividade administrativa, porque é necessário realmente que nós observemos o princípio da moralidade, inclusive quando pensamos nas pessoas que trabalham conosco, né? Eu não acho que está de acordo com o princípio da moralidade empregar miliciano no gabinete, fazer homenagem para miliciano, levar drogas no avião da FAB. Eu acho que tudo isso também deve ser visto de acordo com o princípio da moralidade. Com certeza. Assim, o meu ponto é porque eu assisti que ele tinha falado pro Kim, pro Eduardo, pro Nicolas, de que ele não tá nem aí. Não. Tá nem. Ele não quer tratar de nenhum dos temas do qual ele está sendo. Exato. E aí eu lhe pergunto, Ian Zero. Garcês, você que tem uma experiência no Congresso Nacional, eu vejo que nesse ano foram feitas muitas convocações e convites para ministros. O Flávio Dino, ele até, de alguma maneira, ele tirou onda disso. Sim. Falando que, olha, fui convocado, sei lá, 400 vezes e eu tenho que trabalhar. Não dá para eu ir todo dia lá falar com os deputados. Façam uma reunião conjunta no plenário aí que eu vou. Será que, de alguma maneira, alguns, ou grande parte dos ministros, eles já viram que, olha, esse convite, a convocação, no final das contas vai servir para eu ir lá, dar a minha lacradinha e vou embora, isso não tem nenhuma consequência? É exatamente isso, porque uma boa parte dessas convocações são justamente para a bancada da internet poder gerar conteúdo, né? O Bolsonaro poder gerar conteúdo. O meu problema é eles terem entendido isso, né? Eu creio que eles estão entendendo porque isso cada vez mais. Porque do ponto de vista de que, olha, se ele é convocado esses malditos vídeos dessa maldita internet são feitos, né? Como se não fosse um debate de algo que realmente, de fato, aconteceu. Se isso ocorria pelo lado da oposição, agora eles tentam fazer isso de alguma maneira pelo lado do governo. Sim, exatamente. De tentar dar a lacrada deles. Vou falar do Bolsonaro pro filho do Bolsonaro. Ou se blindar da lacrada advinda, entende? Eu acho que é mais nesse sentido. Não responder nada pra não exato. ter nada que seja usado contra eles depois. Exato, e não é mais a preocupação incriminatória, sabe? Não vou dizer nada que possa, obviamente, Sim. me incriminar, objetivamente. Não vou dizer nada, não vou literalmente. Dizer nada que possa soar interessante para alguém ver um vídeo na internet. Exatamente. Então, eu vou ser a pessoa mais boring, sabe? A pessoa mais chata e entediante possível. É uma estratégia. Mas vocês não acham que isso também faz parte de um governo que ainda não aprendeu a lidar com as redes sociais? Sim, com certeza. Tipo, Com eles certeza. estão perdendo Sim. nas redes, eles não sabem pra onde ir. Sim. Cara, eu tenho um retrato muito interessante do porquê que eu sei que o governo está perdendo nas redes sociais, que é quando você vê aquelas lives do Marcos Uchoa com o Lula. Cara, é constrangedor. É constrangedor. Tem 200 pessoas assistindo. Tem 200 pessoas assistindo. Aí eles compartilham no Instagram, não tem ninguém vendo. Aí, no Twitter tem menos ainda. E fica um negócio que parece um programa. Na verdade um programa da TV Brasil. Mas, cara... Chatíssimo. E é de manhã, né? Eu acho que é por uma questão de empolgação, sabe? Eu lembro que quando passou as eleições, eu acompanho o Guto nos Change sempre, né? Pô, muita gente queria sentar lá e dizer... É por isso que eu acho que o governo Lula vai fazer um bom governo. Agora... É cada vez mais difícil as pessoas terem essa empolgação, os petistas mesmo, de sentarem lá no Change com o Guto. E não é porque o Guto se tornou mais famoso, é porque os petistas mesmo já não acreditam que há coisas tão defensáveis no governo como eles achavam no início, entende? A empolgação foi esmorecendo e, como por consequente, é óbvio que as redes, né, da esquerda Qual vão expectativa você acha que eles tinham, assim? As pessoas que estão muito distantes da política veem as coisas de modo muito abstrato e irreal, assim. Eles acham, você elegeu um presidente e as coisas mudaram.
entende? Sim. Não é assim que funciona. Entende? Realmente não é. Não é nem tanto... Assim, como é que eu posso dizer? Por óbvio que o governo Lula não terá bons resultados. Mas eu quero dizer, a expectativa das pessoas, de toda forma, é irreal. Elas esperam que... Nem que estivesse indo bem. Nem que tivesse ido bem, entende? Elas esperam que o Lula voltou, choverá picanha, cerveja. Elas não entendem o que um presidente faz, o que o Congresso faz, o que os ministérios fazem.